Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Sueli Arcanjo, estou aqui mais uma vez para juntinhos estarmos no amor de Cristo, compartilhando um pouquinho daquilo que Ele tem para a sua vida no dia de hoje. Amém? Posso ouvir um amém? E o Senhor, Ele traz para nós instruções para uma vida prática e feliz. E a palavra do Senhor que se encontra nesta epístola, no capítulo 3 de Colossenses, versículos do 18 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Eu posso ouvir um amém? E estas instruções, onde o Senhor, Ele traz para famílias, Ele fala de deveres domésticos, Ele fala daquela que Ele projetou aqui na terra para, mesmo antes que a igreja fosse fundada, o Senhor, Ele trouxe a família como célula máter da sociedade e Ele a colocou aqui para que esta família pudesse estar vivendo debaixo da sua orientação, debaixo da obediência dos altos céus, para que em tudo tivesse uma condição de uma vida agradável, de uma vida tranquila, debaixo de uma paz que o mundo jamais terá para oferecer. E Deus, Ele fala diretamente com aqueles que Ele coloca como colunas da casa, que é o casal. E Ele já começa falando com o casal. E Ele diz, onde cada um tem a representação de um papel, que tem uma funcionalidade dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. E Ele diz para as mulheres, para que estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. E muitas pessoas, de forma contraditória, muitas das vezes deturpam esta palavra que Deus traz de uma forma tão prática. E Ele traz uma base para que possam estar vivendo dentro dessa prática. E se usar da prática dada por Deus, não se perderá dentro da própria casa. Porque, na verdade, é que muitas famílias estão presas, estão perdidas, estão desorientadas dentro da própria casa, onde muitas das vezes não é nem considerado um lar. Mas quando essa casa ela está recebendo essa diretriz, a casa ela tem harmonia, ela tem equilíbrio, ela tem controle, onde dentro do papel exercido dentro da família, cada um cumpre de acordo. Então toda a família ela passa a ter uma vida harmônica, ainda que em meio a situações adversas, em meio a lutas, a aflições, porque Jesus não disse que seria fácil, Ele não prometeu facilidade,
Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu. E Ele foi aquele enviado de Deus, desse que projetou a família para que ela vivesse debaixo da tua glória, da tua orientação. E Deus falando aqui com essa sapiência para que a mulher ela pudesse sujeitar a vossos maridos, e como nós começamos a falar anteriormente, que muitas das vezes é deturpada e fica uma fala onde não agrada a Deus. Por que a mulher ela tem que se sujeitar ao marido? Mas aqui, calma, Deus, Ele tem para cada peso uma medida. Deus, Ele fala para cada um. E quando Ele começa a falar com a mulher, Deus deu a sabedoria à mulher. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Deus deu a sabedoria à mulher. Com a sabedoria, a casa se firma, diz a palavra de Deus. E quando a mulher ela se sujeita ao marido, ela tem desse marido um diálogo melhor, ela tem com ele um acordo, ela tem uma flexibilidade maior. E quando Deus, Ele diz automaticamente, Ele vem aqui agora falando para o marido, e Ele diz que o marido, ele deve amar as vossas mulheres e não irritá-las, e não trazer nenhuma irritação contra elas, porque o Senhor, Ele diz e Ele traz aqui o homem e a mulher, que são aqueles que estarão dando orientação na casa, e Ele quer que o homem ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É dessa forma, Ele traz nesse aspecto, trazendo a família e ao mesmo tempo mostrando que é dessa forma que Ele projetou a igreja, porque Ele quer que o marido, que é a cabeça do casal, que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por amor a ela. Cristo, Ele deu a sua própria vida por amor à igreja do Senhor, aquela igreja que seria formada para que ela pudesse, no momento em que Cristo vier buscar essa igreja, ela esteja pronta para subir. E é esse povo que cada vez mais vai entendendo a palavra de Deus e vai assumindo o seu papel. E cada um de nós precisamos saber que cada um de nós temos um papel a cumprir em sociedade, diante de Deus e primeiramente em família, porque tudo sai da família. É da família que a criança ela recebe as primeiras educações, porque são várias educações, cada uma num tempo onde a criança ela vai aumentando de idade, de estatura, e Deus Ele quer que a criança ela seja ensinada no caminho onde ela deva andar, para que mais tarde ela não venha se desviar dele até quando ela envelhecer. E assim Deus, Ele quer que o homem, a mulher na face da terra precise viver debaixo dessas instruções celestiais, porque aí sim, aí ela terá um parâmetro a seguir e não ficará embaraçada com as coisas desse mundo. Então, Deus, Ele quer que o marido ame a vossa mulher.
E se ele tiver verdadeiro amor por ela, assim como Cristo amou a igreja que se entregou, deu a sua própria vida por ela, esse casal, ele viverá de uma maneira que o Senhor estará no meio deles, o Senhor estará como centro deles, e como centro deles, eles não estarão se desunindo, se vivendo de uma forma onde, ao invés do amor, tenha ódio, porque automaticamente, quando não há o amor devido, quando não há o olhar devido para sua mulher como agrada ao Senhor, ela se irrita, vem a irritabilidade, e a irritabilidade é a porta aberta para o mal entrar. Não deixe o mal entrar na sua casa. Feche a porta da sua casa contra o mal. E o mal, ele quer destruir a família, porque a família é um projeto de Deus. A família é o maior projeto que Deus criou e estabeleceu aqui na terra. Porque é na família é que o Senhor quer orientar para que os frutos dela possam ser viçosos, possam estar ocupando os seus papéis aqui na terra de uma forma onde ocupe todo o território e o nome do Senhor ele seja glorificado. E Deus aqui, ele fala para os filhos, para que os filhos estejam obedecendo em tudo a vossos pais. Veja bem, é uma construção, né? São ciclos, são cadeias, onde uma depende da outra. A base é o casal, agora vem os filhos. Se o casal ele tem uma condição de estar fazendo tudo aquilo que Deus vos manda fazer, automaticamente esse casal terá condições de dar o melhor ensino para os seus filhos, e os seus filhos em tudo estarão os obedecendo, porque é automático. E esse filho agora, ele precisa obedecer à voz dos seus pais. Tudo aquilo que seus pais falarem para ele precisa ser vivido na prática. Porque os pais, eles sempre querem o melhor para os filhos. Se esses pais estão com uma vida estruturada em Deus, fluirá de uma forma magnífica. É fácil criar filhos? Não é fácil. Não é fácil se você criar pela sua própria cabeça, mas se você criar de acordo com a mente de Deus te orientando, ficará mais ameno, mais tranquilo. Amém? E diz a palavra de Deus que isto é agradável ao Senhor quando o filho obedece aos pais. E o filho precisa saber que ele deve obediência aos seus pais, porque os seus pais um dia planejaram, tiveram sonhos, e muitas das vezes os filhos vêm e aí é falado assim, não foram filhos desejados, mas como? Como? Porque nenhuma criança vem ao mundo se não for da vontade do Pai que está nos céus. E ainda que um pai e uma mãe venham abandoná-los, a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe que esteja amamentando venha desprezar o seu filho, ainda nesse momento tão crucial, tão divino que é o momento da amamentação, todavia ele não abandonará. Então, não esqueças que o Pai Celestial, ele sempre está no comando, ele está no controle.
Então, não tem esposa que possa ficar perdida, não tem marido que possa ficar perdido, não tem filho que possa ficar perdido, se não estiver aliançado em Deus. Posso ouvir um amém? E o Senhor, Ele segue com as suas instruções e Ele fala para os pais, para que não irriteis a vossos filhos. Todas as vezes que a ira subir a cabeça, e aí vai sobrar para aqueles que estão ali mais próximos, que são os filhos. E por que se irritar com aqueles que Deus dá como herança dele? Filhos são herança de Deus. E se essa cabeça, essa mente estiver recebendo as instruções devidas, essas mentes saberão como agir no momento da irritabilidade, porque a irritabilidade dos pais não pode ocasionar agressão verbal aos filhos, porque Deus não nos instrui com agressão verbal, mas a sua palavra, ela é uma bússola de regra, de fé e prática, que nos instrui no caminho onde nós devemos seguir, que é Cristo, é Jesus. É isso que Paulo vem aqui trazendo para os colossenses, para que estivessem vivendo debaixo dessa graça misericordiosa, essa graça merecida. Nós não merecemos esse tanto amor, mas debaixo da graça de Cristo, nós podemos ter uma vida plena em família, nós podemos ter uma vida plena em sociedade, nós podemos viver uma vida prática e equilibrada nos padrões, não desse mundo, mas nos padrões divinos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? E nós temos aqui a epístola de Paulo aos Colossenses, que Paulo, ele vem falar para os Colossenses, ele diz aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E ele vai discorrendo no versículo 6, porque aqui está no primeiro capítulo, aos Colossenses, e Paulo vai discorrendo e falando com eles pela fé que foi dada a eles, e essa fé foi em Cristo Jesus. E ele vem discorrendo, quando chega no capítulo 6, ele diz que já chegou a vós a palavra de Deus, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Amém? Glórias a Deus. E Paulo aqui, ele traz a palavra aos Colossenses na sua essência. Ele está aqui lembrando a eles que foi dada a eles a instrução da palavra, da verdade, que é a palavra de Deus. E que eles agora estão
conhecendo esta verdade através dessa graça. Essa graça que Cristo ele traz para nós e que nós possamos, através dessa habilidade na prática, utilizando a nossa fé em Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Onde essa palavra, ela é para ser trazida para todo mundo. E Paulo aqui, ele vem falando a respeito disso. E Paulo, ele traz aqui essa mensagem maravilhosa da palavra de Deus, que ele diz ainda nesse versículo 6, Deus nos transporta para este capítulo, o início desse livro, da epístola, e ele diz que já chegou a vós esta palavra do Evangelho, como está no versículo anterior, e ele diz como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. E esta graça de Deus em verdade, ela é representada por Cristo. E Deus, ele continua aqui, reforçando a sua palavra, que é verdade, é vida que faz habitar em vós pelo poder que é dado na palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, por causa de Cristo Jesus, para que, uma vez bem instruído, esse povo permanecesse firmado na fé e nesse poder que é colocado sobre eles por causa da palavra da verdade, para que eles não se perdessem, para que eles pudessem saber como estariam vivendo em união. Por quê? Porque Deus, ele trabalha no meio dos relacionamentos, homem, mulher, filhos, e é justamente isso que Deus traz aqui. E Deus, ele vem aqui, através da vida do apóstolo Paulo, discorrendo para que nós pudéssemos estar vivendo essa graça de vida em família, porque é na família que se aprende a viver em sociedade, é em família que se aprende a viver uma vida devocional, usando a fé, usando a crença e vivendo de uma forma onde a vida espiritual ela seja trabalhada. E tudo isso é dentro da família, que é trabalhada da maneira como se recebe princípios e valores. Porque quando não se recebe dentro do lar, dentro da família, a vida fica desajustada. E aí é onde vem traumas psíquicos, emocionais, abalos do coração, porque afeta a alma. E pessoas que vivem vidas depressivas, onde precisam viver à base de medicamentos, porque quando você vai ver o começo de tudo, de toda a história, porque toda a vida tem uma história em família, porque ela não nasceu por nascer. A família, ela é construída através de duas pessoas, e se essas duas pessoas elas não estiverem ligadas uma na outra a tal ponto
como Deus, ele estabeleceu o casamento, como está lá no comecinho, em Gênesis, quando fala a respeito do casamento, seriam duas pessoas numa só carne. Então, essa ligação, ela passa agora, são duas pessoas diferentes, com valores diferentes, na maioria das vezes, criadas em famílias diferentes, e agora elas se unirão e elas formarão agora uma nova família. Por isso, é preciso ter toda essa didática do céu para compreender que agora aquele que se uniu ao outro não é simplesmente mais um, mas agora dois no Senhor. E fica numa só carne, numa só ligação, onde não pode haver ruptura dessa aliança. E essa aliança, quem sela essa aliança é o Criador da família, que é Deus. E só Ele tem a maior instrução para que verdadeiramente esta família seja um luzeiro neste mundo, para que esta família esteja refletindo a glória de Deus. E Deus, ele vem falando a respeito dos pais que não devem irritar os vossos filhos. E quando há momentos de irritabilidade, porque nem todos os dias nós estamos da mesma forma, porque problemas vêm, situações adversas vêm, mas é nesses momentos que nós temos que estarmos ligados, porque são esses momentos que o adversário, ele começa a arrumar brecha, porque ele não para de trabalhar. E aí o que ele faz? Ele fica rodeando para ver uma entrada para que possa estar fazendo com que no meio da sua família, como aconteceu lá no Jardim do Éden, que Satanás, ele ficou espreitando até o momento que ele pudesse ter uma brecha para entrar no meio do casal. E a partir dali, Deus não ter mais a condição de fazer com que aquele casal permanecesse ali no Jardim do Éden, porque deixaram de dar ouvido a ele para dar ouvido à voz inimiga. E é isso que Deus quer, que a família esteja preservando, porque uma vez a família preservando as instruções dele, não haverá brecha para a entrada do mal. E ainda que por algum descuido entrar a brecha, mas se essa família estiver estreitada nesse amor, esse casal, se estiver verdadeiramente aliançado com os filhos ali, estarão orando e pedindo a Deus a sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Terá sempre acesso. O que Deus quer é que a família sempre tenha esse acesso que um dia foi tirado dessa família, porque deu brecha, o inimigo entrou e aí foi perdido por um momento o acesso do homem com Deus. E uma vez Jesus Cristo sendo enviado por Deus, vindo aqui por amor de Deus para com as nossas vidas, Jesus, ele é pregado na cruz de madeira. E aí o que acontece ali, quando ele dá o último suspiro e ele entrega ao Pai o seu Espírito, e ele diz que está cumprido, o véu que fechava o acesso, agora ele se abre, o véu ele se abre de alto a baixo, e o homem ele volta a ter acesso com Deus de novo. Então, não importa a condição que esteja a sua família, e você pode falar: minha irmã, a minha família está um caos, eu já não tenho mais o que fazer. Dobre o seu joelho aí no chão, peça perdão a Deus, peça perdão àqueles pelas quais ofendeste, se foi a esposa, se foi o esposo, se foi
a mãe, o filho, peça perdão, faça aí um conserto diante de Deus e Deus trará de volta a união da sua família. Porque para Deus não há dificuldade, não há impedimento para Ele quer agir, mas Ele quer a sua atitude. Qual é a sua atitude? Como papel de pai, de mãe, de filho? Como você está diante do Senhor? Você continua ouvindo a sua voz para que a sua família esteja tendo uma vida tranquila na paz de Cristo? Posso ouvir um amém? Ele continua falando. Abra cada vez mais o seu coração para o entendimento da palavra de Deus, porque Deus, Ele quer cuidar da sua família. Deus, Ele quer cuidar da sua família, porque por mais que você diga, irmã, tá tudo bem comigo, mas sempre fica um resquíciozinho de alguma mágoa, algum rancor, alguma palavra dita no momento errado, um filho que ouve a palavra do pai e da mãe que não aceita e aí já se ira contra os pais, o pai ou a mãe que vê que o filho não está bem e aí não está ouvindo a ele e a ela, e aí o que acontece? Aí não pede a Deus a orientação para chegar perto do filho, conversar com ele, e muitas das vezes é tudo que o filho quer. Muitas das vezes é tudo que o filho quer, é um colo, é um abraço. Te amo, filho, te amo, mãe, pai. Deus, Ele quer esse relacionamento aberto. E Deus, Ele quer estar ali no meio dessa família. Na porta da casa tem que estar escrito assim, ó: Jesus mora aqui. Este lar pertence a Deus. E não precisa de ninguém estar vendo letras ali escritas por mão humana, não. Porque Deus quer escrever com a sua própria mão, com a marca do sangue de Cristo nos umbrais das portas. Porque quando o inimigo, o adversário tentar entrar ali, ele não vai conseguir, porque aquela casa está cheia da presença de Deus. Aquela família vive debaixo das mãos poderosas do Senhor. E ali a maior instrução é de Deus. Posso ouvir um amém? Estais aí? Não saia daí, fica ligadinho, tá? Deus tem mais para você. E Deus, você percebe que tem é interligado, um papel, cumprindo um papel, o outro papel também recebe ali algo que vai complementando. E no final, cada um cumprindo o seu, a família, ela se completa. Amém? Posso ouvir um amém? É assim que Deus faz. Muitas das vezes a família, mesmo que ela não esteja constituída de um pai e de uma mãe e de um filho, ou se é filho do coração, é filho do mesmo jeito, não importa, mas se a família está ali habitando dentro daquele lar, Deus está presente. Se ali tem, por algum motivo, algumas circunstâncias da vida, já não se encontra mais o paizinho, a mãezinha ou o filho, Deus, Ele está ali e Ele está trabalhando da mesma forma, porque Ele acompanha toda a história. Ele mesmo que vai ali querendo que seja escrita pelas mãos dele. Então, se a família ali tiver qualquer embaraço e não cumprir da maneira como Ele quer que seja cumprida, ali é onde passa a ter as defasagens. E essas defasagens, elas trazem malefícios. E aí fica de uma forma onde o pai já não é mais o mesmo, a mãe já não é mais a mesma, aquele casal que um dia se conheceu, se namorou, se encantou, e agora esse encanto vai se perdendo pelas circunstâncias. E aí fica ligado, mesmo que falte o dinheiro, mesmo que falte
a saúde, mesmo que falte, coisas que existiram tantos sonhos do casamento para cá, existiram tantos planos, e aí você vai falar, os planos foram por água abaixo. Não esqueça, a base do plano tem que ser Deus, a base do plano tem que ser Cristo, a base. E se Cristo é a base, o plano será perfeito, porque o plano não é criado por você, o plano é criado por Deus. Você tem que entender que Deus respeita as nossas escolhas. E se as nossas escolhas, por algum motivo, ela não foi escolha que Deus escolheu para você, converse com Deus, porque Ele fará da sua vida, Ele fará da sua família uma família que esteja vivendo em harmonia, ainda que tudo por algum momento ficou de cabeça para baixo, onde a casa ela perdeu aquela vida, onde tudo ficava arrumada de acordo como cada um se sentia bem. Deus, Ele permite em algum momento de nossas vidas que seja preciso haver uma arrumação. Eu tenho uma amiga querida que, em momentos difíceis de minha vida, um dia ela me disse assim: Sueli, quando as coisas nas nossas vidas ficam assim, que parece que não tem mais jeito, nesses momentos é como uma casa. Para que nós possamos fazer com que a nossa casa fique bonita, bem arrumada, muitas das vezes nós precisamos fazer uma limpeza nela. E para fazer a limpeza, nós precisamos tirar todas as coisas do lugar, né? E aí depois a gente vem arrumando aquilo que serve, a gente coloca ali no lugar, aquilo que não serve a gente joga fora. Às vezes a gente quer colocar tudo misturado, coisas que são para serem jogadas fora, a gente quer reaproveitar. E aí a gente tenta reaproveitar e aquilo não vai ser reaproveitado, vai ficar ali e vai ficar acumulando ali mais coisas que vão ocupar lugar que pode estar ali limpo. É assim que Deus faz. E eu sempre me lembro disso que essa minha amiga falou, e é realmente dessa forma. Deus, Ele quer arrumar a casa, mas muitas das vezes é preciso que você faça uma faxina na casa, para que você possa estar colocando agora todas as coisas no lugar, mas com a visão de Deus. Deus abre a nossa visão. Aquilo que estava embaraçando a nossa visão, Deus, Ele traz uma claridade. E agora você vai ver que de repente aquele móvel que eu colocava aqui, agora ele vai ficar melhor aqui. Porque dá mais jeito e não fica mais lembrando aquele passado ruim. Eu posso até colocar algum móvel novo, porque Deus vai me dar condição para isso. É assim que Deus faz. Deus, Ele fala com os servos. Ele fala para que o servo obedeça em tudo aos seus senhores. Senhores segundo a carne, que são os patrões. Ele fala também do trabalho, porque é do trabalho, é do fruto dele que vem o mantimento, é que vem o alimento, é que vem os subsídios, é que vem a condição de manter ali o lar, né? E assim Deus vai fazendo. Deus quer que você respeite, que eu respeite os nossos patrões, esses que são servidos não no espírito, mas na carne, né? Mas não servindo na aparência, mas nós precisamos servir a essas pessoas com simplicidade de coração, temendo a Deus, né? Para que essas pessoas possam confiar em nós a tal ponto e ali nós sermos uma referência de Deus para elas. Não, essa é diferente, porque essa, ela obedece, ela cumpre aquilo que eu mando, então eu tenho confiança nela.
De repente, muitos patrões, eles até mudam ali a condição do servidor, daquele que está ali, né? E de repente até dá um cargo melhor, uma ocupação melhor, e mesmo que não dê, mas ali o Senhor Deus estará ali trazendo ali um olhar onde ele muitas das vezes ele abençoa. Ele abençoa aquela vida, porque está do agrado dele. É assim que Deus faz. E aqui a palavra de Deus diz também que em tudo que nós estivermos fazendo, que nós precisamos fazer de coração, como ao Senhor e não como aos homens. Dentro do nosso coração tem que estar Deus, e nós precisamos ter essa vontade de estarmos agradando ao outro como agradando a Deus, porque Deus quer que nós estejamos vivendo uma vida de um bom relacionamento com o outro, em família e fora da família, que o trabalho é extensão da família, extensão do lar. E assim nós temos outras extensões da nossa família, mas nós precisamos estarmos agradando as pessoas, nós precisamos ter uma boa palavra, nós precisamos ter um bom acesso às pessoas, como faz bem ao outro quando ele não é recebido de qualquer forma. E se nós, por algum motivo, levantamos palavras para as pessoas que a magoam, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de pedirmos perdão, para que nós possamos ter um bom acesso a ela. E quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus. Então, ainda aqui completa o 24 e o 25, estaremos encerrando, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. É assim que Deus faz, porque nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo a Cristo, porque a Cristo, o Senhor, servis. Nós não estamos aqui nesse mundo de qualquer maneira, não. Nós não somos obra do acaso, e nós temos um Deus que quer que nós tenhamos uma vida de paz em família e em sociedade, porque Deus nos deu raciocínio, Deus nos deu equilíbrio emocional, físico, psíquico, e quando nós temos essa vida em família, nós temos essa instabilidade emocional devida para em qualquer papel que nós estejamos exercendo na sociedade, porque são vários papéis na sociedade que exercemos a partir da família. Nós, em cada momento, nós teremos o equilíbrio e a condição necessária de colocarmos em prática e assim termos essa vida feliz, nem sempre com a felicidade que o mundo quer nos oferecer, ou que muitas das vezes nós buscamos, mas com a felicidade que Deus tem para nos dar, que é essa paz que brota dentro do nosso coração. Quando nós ouvimos, damos ouvidos à sua voz e à sua palavra. E Ele traz aqui para nós, no 25, encerrando, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há, esse aqui é mais bonitinho, então para esse, ele não estará ali tendo que cumprir aquilo que ele deixou de cumprir e que ele, por algum motivo, cometeu algum agravo. E o Senhor, ele estará ali trazendo para essa pessoa, que essa pessoa, ela precisará ali rever os seus conceitos, aquilo onde errou. E Deus espera isso o tempo todo, porque Deus é justo juiz. E Deus quer que a sua palavra seja cumprida nas nossas vidas, para que tudo te vá bem, para que tudo nos vá bem, para que nós possamos sermos aqueles filhos que honramos aos nossos pais. E a palavra de Deus diz que o filho deve honrar o pai, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e que sejam prolongados os seus dias na face da terra. Nós precisamos estarmos obedecendo ao Senhor
como servos amados de Deus. Deus em família, quando nós obedecemos a Ele e a palavra dele é enxertada em nós, nós somos aqueles que somos os servos de Deus. E o servo de Deus, o servo está para servir, está para obedecer à voz do seu Senhor. E essa servidão maior, que é servir a Deus, nós serviremos ao homem de forma adequada e tranquila, porque nós receberemos tudo de Deus. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Hein? Que você possa ser aquele membro da família, que toda a família ame e te admire, porque uma atitude tua, ainda que toda a família esteja em desarmonia, a tua atitude pode mudar a tua casa e pode fazer da tua casa um pedacinho, uma partezinha, relembrando as mansões celestiais, porque Deus estará habitando nela. Deus quer estar habitando no seu coração, para que na tua casa seja uma habitação dele até a eternidade, com ele para sempre. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue falando ao teu coração, que Deus te dê a habilidade necessária para que você possa estar manejando a palavra de Deus, manejando essa espada dentro da tua casa, botando o inimigo para correr e comemorando a vitória que Deus ele estabelece no seu lar para que você tenha uma vida mais feliz e plena com Ele. Recebas do Senhor as instruções para uma vida prática e feliz que o mundo não tem para oferecer. Só aqui você encontra na palavra dele. Amém? Posso ouvir um amém? Posso orar pela tua vida? Vamos orar? Hein? Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor, falando, Senhor, ó Deus, com tantas vidas especiais, Pai. O Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos de forma igual. O Senhor, Pai, não tem filhos prediletos. O Senhor ama a todos, porque o Senhor enviou a Jesus a todos. O Senhor deixou a sua palavra para que instruísse a todos, em todo o mundo, Senhor, para que todo mundo fosse alcançado pela tua palavra e não vivesse de qualquer forma, Senhor, como, Senhor, se não tivessem, Senhor, ó Deus, Senhor, Todo-Poderoso para orientá-los e deixá-los perdidos. Jamais o Senhor faria isso. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando essas vidas, essas famílias, essas casas, que sejam cheios da Tua presença. Traga todas as prosperidades, Senhor, para estes lares, Senhor, e principalmente que no meio deles, Senhor, tenha o Teu amor, que o Senhor venha renovar aliança de casamento, aliança de filhos, Pai, aliança de famílias, que essas famílias, Pai, ó Deus, que venham receber do Senhor um fortalecimento na base e que sejam, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, erguidos, levantados, Senhor, para uma vida melhor, prática, feliz contigo. Muito obrigada por eles, Senhor. Fica com eles, Pai. Ó Deus, muito obrigada por esses momentos maravilhosos na Tua presença. Assim te oro, te peço e te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Repreenda todo o mal que está no meio desses lares e dê a sua paz em nome de Jesus. Amém? Assim, peço ao Senhor que continue os abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Inscrevam no canal, viu? Se inscrevam aí para que outras mensagens, quando o YouTube receber, estará enviando diretamente para os seus lares e que sejam palavras para abençoar as suas vidas, para edificar as suas casas sobre a rocha cada vez mais, a rocha eterna que é Cristo. Amém? Comente, coloque seu comentário, dê um like aí, viu? Para que também eu possa estar recebendo aí as suas palavras para ver se Deus está me instruindo da maneira que o agrada para a sua vida. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Até lá.